É isso aí, galera. Arigatô, Futebol e Resenha. Estamos aqui. Mais um vídeo não, primeiro vídeo do nosso canal. Né? Tô aqui com o Gabriel Polenta, nosso parceiro aqui. Faz isso não. Fala, Gabriel. Tá bom. Corta essa parte. Cortou. 1, 2, 3. Gravando. Fala, galera. Nosso primeiro vídeo do canal. Arigatô, Futebol e Resenha. Eu tô aqui com o Gabriel Medeiros também, né? Nessa parceria, Gabriel, pra gente falar um pouquinho. Estreando já com chave de ouro, né? Flamengo, Corinthians e Flamengo, diretamente da Arena Neoquímica. A gente já vai falar para vocês que nosso canal é Futebol e Resenha. A gente é um canal que vai falar do Flamengo principalmente, mas também de outras resenhas do futebol, né? Porque hoje o Flamengo é o adversário a ser batido, né, Gabriel? Complementando o que ele falou, a gente não vai falar só especificamente do Flamengo, porque assim, a Champions League agora vai voltar em agosto. A gente vai falar da Champions League, entendeu? Vai comentar um jogo, vamos comentar um jogo do Palmeiras também, entendeu? Fazer uma análise, entendeu? De cada jogo. Não só do Flamengo, mas sim desses outros times também, que a gente falou aqui. Show de bola. E partindo já, Gabriel, para esse jogo de hoje, do Corinthians e Flamengo, né? A gente vem já de sucessivas goleadas, esse Flamengo de Renato Gaúcho. O que você está achando desse Flamengo de Renato Gaúcho em relação ao Rogério Ceni, ao trabalho do Rogério Ceni? Bom, assim, quando o Rogério Ceni chegou, ele não chegou assim, igual, você pega para olhar a entrevista dele, você vai olhar a entrevista dele, ele deu uma entrevista assim, porque parecia que ele era um técnico assim, que sabia que entendia tudo do Flamengo, mas ele chegou, tendo uma derrota para o São Paulo e assim, ele, assim, na minha concepção, ele não conseguiu ganhar no São Paulo, colocar um jogo que o Flamengo conseguisse ganhar no São Paulo. Então, hoje tem gente que fala, técnico brasileiro não consegue fazer time chegar longe, não. Consegue, porque o Renato, do jeito que ele chegou numa final com o Grêmio, a Libertadores, por que com o Flamengo ele não pode chegar? Você acha que com o Flamengo do Rogério Ceni, o Flamengo, pelo menos é o que eu vi, não sei essa é a sua impressão também, que o Flamengo não tinha um plano alternativo. Parece que ele não sabia fazer a leitura do jogo para ter um plano B, um plano C, de acordo com a adversidade, de acordo com o desenrolar do time. Digamos que o time saiu no placar adverso. Aquela visão de virar. Eu olho o Rogério Ceni teve alguns jogos interessantes com o Flamengo, mas eu acho que faltava isso nele, essa questão de você ter o plano alternativo, né? A carta na manga. Estamos perdendo aqui, o que a gente faz agora? Igual a gente perdeu aquele jogo, fomos campeões em cima do São Paulo, mas perdemos de novo pro São Paulo, né? Foi 2-1 o placar, se não me engano? Isso, foi na Copa do Brasil foi 2-1. Não, aquele jogo... E no segundo jogo foi 3-0 pro São Paulo. Mas eu tô falando no jogo contra o São Paulo pelo Brasileiro, que a gente foi campeão. Isso, foi, pelo Brasileiro foi... O São Paulo abriu o placar, a gente conseguiu empatar o jogo eles viraram, né? Isso, e olha que o Flamengo, naquele jogo, o Flamengo começou superior ao São Paulo no primeiro tempo, porque o Flamengo criou mais chances que o São Paulo. E assim, o Flamengo, naquela época, a gente não pode falar que o Flamengo, assim, tipo, que era culpa de tal pessoa, não, porque o Flamengo errava muitos gols também. Tá, mas aí, responde a minha pergunta, se puder. Você acha que o Flamengo de Rogério Ceni pro Renato Gaúcho, o que o Renato Gaúcho tem diferente pro Rogério Ceni? Assim, o Rogério Ceni, assim, eu acho, na minha opinião, que ele não sabia colocar uma tática pro Flamengo jogar, porque o que acontece? O Flamengo abriu 1-0 e queria sentar em cima daquela vantagem. O Flamengo tomava empate, ia desesperado para tentar virar o jogo, e às vezes quando o Flamengo ganhava 2-1, 3-0, 2-1, aí 3-2, esses jogos assim foram porque também o adversário tá amassando. Você vai olhar o jogo contra o Bragantino, o Flamengo abriu 2 gols de vantagem, deixou o Bragantino empatar e virar o jogo. É isso que eu ia falar com você. A gente não tinha consistência, né? Não tinha, é aquela história do Flamengo jogar bem o primeiro tempo e no segundo tempo entregar o ouro pro bandido, né? Então, assim, eu via muito isso do Flamengo. Esse Flamengo de hoje, para você, ele lembra mais o Flamengo do Jorge Jesus? E se for sim sua resposta, por que você acha? Bom, a gente não pode hoje falar, o Flamengo 2019 voltou, não, porque muitas peças daquele elenco que jogavam bem
já saíram e também a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar no agora, porque agora é o Flamengo do Renato Gaúcho, não é Jorge Jesus já foi, o que ele tinha que fazer no Flamengo ele já fez. A gente tem que olhar pro Renato Gaúcho agora. O Renato Gaúcho é um cara que ele entende bem na parte tática, os treinos dele são excelentes, ele apoia cada um e para mim, e assim, eu acho assim, que pra mim, não que o Jorge Jesus não tenha feito isso, sim, ok, mas assim, ele é um cara que ele confia muito no que ele faz. Tá, mas aí eu quero te perguntar outra coisa. A questão, por exemplo, por que que o Renato, ele treinou, ele fez aquelas variações, por exemplo, colocando Arão na zaga, né, sendo que Arão é volante e ele fazendo adaptações. O Ceni colocou. O Ceni, perdão. Por que que você acha que queria te perguntar, por que que o Ceni fez tanta variação? E eu acho que ele não, eu arrisco até que ele queimou alguns jogadores, por exemplo. O próprio Natan, né? Acho que se ele tivesse, não sei se dependeu dele, né? Vendeu o Natan. Você acha que dependeu dele a saída do Natan? Se ele tivesse batido o martelo, não, eu quero o cara. Você acha que poderia ficar o Flamengo com o Natan? Inclusive, falando sobre o Natan, ele já bateu a meta dele de jogos lá no Bragantino. O Bragantino já pode comprar ele em definitivo. Pode comprar já. definitivo. Isso, porque saiu com opção de compra. Né? Isso, eu vou falar um negócio pra você. O Natan, o jogo que ele jogou com o Rogério Ceni, ele errou, ele fez um erro só. Aí ele encostou o menino, aí, ou seja, ele relacionava o menino pra um jogo ou outro. Tipo assim, ele cometeu um erro, ele já tirou o menino. Isso. O que ele fez? Aí, por exemplo, ele colocava o Léo Pereira, que no momento tava sem confiança. Aí, do nada, ele começou a vir querer improvisar Arão na zaga. Assim, não tem nada contra, porque, assim, não sou eu que tô treinando. Ok, mas eu acho assim, porque se o cara tem uma posição dele ali, ele tem que jogar naquela posição. Agora, uma coisa é você testar ele em um jogo. Aí, tudo bem, porque você olha, o Flamengo tinha jogo que jogava bem a defesa, outro jogo não. Mas ele é o seguinte, eu acho que ele foi no momento de emergência que ele fez aquilo, não foi? Ele improvisou o Arão? Foi na época que alguém machucou, se não me engano, você lembra disso? Então, é porque assim, na época que ele fez isso, se eu não me engano, tinham sido o Rodrigo Caio que tinha sido lesionado, aí foi o Gustavo Henrique e o Ilharão. Foi a lesão do Rodrigo Caio que levou ele a fazer isso. Então. Porque o Rodrigo Caio tá nos seus altos e baixos. Igual, agora, ele... Assim, eu acho que esses últimos jogos do Flamengo agora ele não vai jogar. O Rodrigo Caio tá meio canela de vidro, né? Isso, porque se você parar pra pensar, 2020 praticamente a gente não contou com ele. Porque se você for pegar o Rodrigo Caio agora, ele tá nos seus altos e baixos. Igual, essas últimas semanas, ele vai só fazer trabalho pra recuperação. Então, e aí você vê um monte de zagueiro que o Flamengo tem. Bruno Viana, que chegou, né, há pouco tempo. Tem o Gabriel Noga da base. O Noga, Gustavo Henrique. Léo Pereira. Então, e o Rogério Ceni deu uma queimada nesses caras, não deu não? Assim, mantendo eles assim... tirava um, ficava porque, se parar pra pensar, o desgaste com a torcida existia. Tanto que o Gustavo Henrique, ele esquentou o banco um bom tempo, não foi? Com esse lance de Arão ficar improvisando ali, né? Porque assim, ele só acionava o Gustavo Henrique quando o Rodrigo Caio machucava. E assim, o Rodrigo Caio machucava na segunda-feira, na quarta ele não jogava, tinha jogo no domingo ele jogava. Ou seja, o Gustavo Henrique ficava nessa, reserva titular. Isso, galera. Aquele abraço. Se liga, curtam, compartilhem. Sininho, não esqueça do sininho. Senta o dedo no like aí. Valeu, galera. Tamo junto.